E que a nossa Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos cubra com a sua luz rosa de puro amor, nutrindo a nossa mente e nos auxiliando a encontrar o caminho certo que nos levará à libertação espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Sendo assim, a gente começa agora a nossa reunião de estudo, continuando a tratar do tema sobre defesa psíquica dessa noite. Como todos vocês estão aqui no Meet, iniciando essa reunião, bora aproveitar para poder refletir mais uma vez sobre esse tema. Bem, como vocês sabem, a gente já está estudando já há algumas semanas aqui esse tema, que é o tema da defesa psíquica e sobre como fazer ela de uma forma correta para nos proteger de possíveis ataques. A gente está lendo aqui o livro Autodefesa Psíquica, de John Fortune, e esse livro ele é bem interessante porque, como eu falei, ele ensina várias técnicas para a gente se proteger psiquicamente de ataques de pessoas tóxicas. Como sempre, eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra como a gente, quando está bem equilibrado, a gente é como se fosse um sol que tem uma luz tão grande que a nossa luz queima qualquer ataque energético, qualquer tipo de energia que venha tentar atentar contra nós. E nas nossas últimas reuniões, nós vemos tratando sobre esse caso, o caso de uma bruxa moderna, que é um dos textos aqui do livro, que trata do caso de uma moça que ela começou a estudar sobre bruxaria e nisso ela acabou indo para um retiro, um local onde tinham vários médiums que também estavam querendo aprender a controlar a própria mediunidade, a controlar o próprio conhecimento espiritual e também se desenvolver que em cada época as pessoas viviam essa mediunidade de uma forma diferente. Então, elas tinham acesso a esse conhecimento da forma que podiam. Essa moça, na época, encontrou esses caminhos através da bruxaria para desenvolver a mediunidade dela. E foi o meio pelo qual ela teve acesso a isso. Durante várias épocas, pessoas trabalharam mediunidade de forma diferente, na bruxaria, ou então na Rosa Cruz, ou então em algum tipo de ordem esotérica espiritual da época, e usavam desses conhecimentos como uma forma de se proteger. Então, eu estou trazendo esse estudo citando um livro que não é espírita, que é um livro mais associado à magia cerimonial, mas que tem conhecimentos muito úteis para nós que somos espíritas. Afinal, se a gente souber cavar bem, a gente usa o conhecimento sempre ao nosso favor. E aqui a gente estava parando nessa parte onde essa mulher ela estava explicando a própria história dela, ela estava contando um pouco de como foi esse desenvolvimento da mediunidade dela e das coisas que aconteceram quando ela estava nessa espécie de retiro espiritual. Para quem não lembra, ela tinha contado sobre a mediunidade dela, ela tinha contado sobre como foram as encarnações anteriores dela como bruxa, os tipos de karmas que ela acabou ganhando devido a isso, e estava se relatando aqui os fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo com ela. A gente pode olhar para isso daqui, para esse relato, e achar que ele é distante da realidade, mas ele não é não. Quem frequenta casas espíritas no plano físico, além daqui das reuniões online, sabe que aparece todo tipo de médium lá pra gente, contando todo tipo de história, vivendo todo tipo de situação, e que se a gente não souber ter jogo de cintura, a gente não consegue orientar pessoas, porque às vezes são casos mediúnicos e impressionantes que a gente nem imagina que ainda acontecem. E a gente está aqui na parte onde, dando continuidade onde a gente parou na reunião passada, onde ela estava ainda contando sobre como foi para ela viver esse processo de viver a mediunidade dela nesse retiro. Bora lá. Ela nos contou que se sentia como se fosse duas personalidades distintas, sendo seu eu normal da índole espiritual, intensamente compassivo e idealista. Seu outro eu, inferior, que tinha a superfície quando ela era contrariada, agitava-se ou tornava-se sendo intensamente maligno e sujeito ao paroxismo de ódio e crueldade. O que é que isso aqui quer dizer? Ela, quando ela entrava em um estado de raiva, era como se essa parte dela mais
atrasada tomasse conta dela e essa encarnação passada dela começasse a agir através dela. Então ela tinha momentos de descontrole onde era como se ela própria estivesse se incorporando e durante esse processo de estar, entre aspas, se incorporando, essa outra face dela tomava a frente dela e começava a agir de uma forma super estranha. Então ela sentia como se ela tivesse um transtorno de personalidade, onde o humor dela, a atitude dela e a forma dela mudava de um jeito que nem ela se reconhecia. E imaginem como para ela não foi difícil isso, afinal, tinha momentos que ela estava lá tranquila, alguém irritava ela e essa face extremamente irritada dela surgia. É claro que, segundo a visão da psicologia, isso daí provavelmente seria um transtorno de personalidade, seria um tipo de esquizofrenia ou algo do tipo, e dariam outros nomes para isso daqui. Mas como a gente está num contexto de interpretação espiritual, a gente entende que seria um espírito que estava se manifestando e usando dela nesses momentos. E que ela realmente não tinha controle disso, já que ela falava do quanto era um grande sofrimento para ela e do quanto ela não tinha realmente controle sobre isso. É perigoso essa afirmação, porque pessoas de má índole podem utilizar isso aqui para se afirmar de serem inocentes em relação ao que elas estão fazendo nesse momento e dizerem que é isso, mas aqui nitidamente a gente vê que realmente é um caso espiritual que ela realmente está passando. E então a gente vê aqui o quanto ela sofreu nessa situação e o quanto ela precisou ter um controle de começar a ter atitudes bondosas, ter uma constante leitura de livros que acrescentassem ela conhecimento, o quanto ela precisou aprender a dominar a própria mediunidade dela para que essa outra face negativa não se apresentasse mais, e o quanto foi necessário para ela ter auxílio de um grupo de pessoas que entendiam de espiritualidade para orientar ela do que ela poderia fazer para vibrar tanta energia boa com os novos comportamentos dela a ponto de conseguir neutralizar essa face negativa dela de uma encarnação passada. Enfim, como eu falei, pode dar-se várias interpretações por isso aqui, de acordo com o ângulo e a crença que você tem. Se você é mais da psiquiatria, você vai ver de uma forma, se você é da psicologia, outra, mas como nós somos do espiritismo, nós estamos dando essa interpretação. É óbvio que, se possível, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo e faça todo tipo de tratamento possível, mas se você se sentir à vontade de frequentar um centro espírita também como uma complementariedade de fazer os passes, a desobsessão, pode ser que auxilie muito no seu processo obsessivo. Dando continuidade à leitura. Essas características eram particularmente marcantes quando a senhorita Ellie era pequena, mas quando se tornou mais velha, ela reconheceu a iniquidade desses atos, e seu elevado idealismo representou um esforço para ser superior a eles. Esses esforços eram, como estou convencida, sinceros. Infelizmente, nem sempre ela conseguia triunfar sobre essa sua face obscura. Então a gente vê aqui o quanto é importante a reencarnação. Afinal, ela reencarnou num contexto onde muitas pessoas incentivavam ela a ser uma pessoa boa, justa, correta, e graças a essa nova encarnação, ela estava conseguindo formar na mentalidade dela novos tipos de comportamento que fortaleciam ela e impediam dela continuar naquela face anterior da outra vida, onde ela cometia tantos erros, tantas falhas e sofria tanto. E ele continua. Ela se referiu ao incidente em que me pediu para trancar a porta e disse que fizera na esperança de conceder-me alguma proteção contra a projeção astral a qual ela sabia estar tentando entregar-se. Então ela tinha consciência que tinha essa parte negativa dela e que essa parte negativa dela provavelmente atacaria essa moça. Então ela tentou realmente em muitos momentos controlar essa parte negativa dela, mas nem sempre ela tinha força para isso. Força mental.
À primeira vista, o seu caso parecia ser um caso de obsessão, e assim foi diagnosticado por um ou dois membros da comunidade, mas o tratamento adequado revelou-se outro. Esse caso revela outro ponto interessante, porquanto, fiel à tradição das bruxas, ela tinha um verdadeiro horror aos símbolos sagrados. Ela não ocuparia um quarto onde houvesse uma imagem religiosa. Nada a forçaria a usar qualquer peça de joalheria na forma de uma cruz, e era impossível para ela entrar na igreja, devido a toda essa ancestralidade dela, onde ela provavelmente foi morta, foi perseguida e atacada exatamente por símbolos cristãos. Provavelmente, se ela tivesse sido um outro tipo de bruxa, de uma outra tipo de região, e que foi atacada por outro tipo de religião, ela provavelmente teria aversão a outros símbolos religiosos. Então não é toda vez que você vai conseguir lidar com um espírito desse apenas afirmando interesses e conhecimentos cristãos. Esse caso tem muitos pontos interessantes, especialmente o fato de que o que era aparentemente um caso de insanidade, de loucura, característico, foi esclarecido pelos métodos ocultos. E dando spoiler, contam que depois ela ficou muito bem, que ela conseguiu, com o passar do tempo e o estudo, controlar essa face negativa e não dar mais vazão para que ela aparecesse. Então ela aprendeu a ter controle sobre essa capacidade mediúnica dela e se tornou equilibrada e justa. Inclusive aqui em Salvador tem muitas histórias dessa. Eu lembro de uma história que o Painho sempre contava quando eu era pequeno, de quando ele frequentava o Instituto Espírita da Bahia, quando ele frequentava os centros daqui e de algumas histórias que ele presenciou. Ele, durante muito tempo, palestrou lá naquele centro espírita que tem ali no Pelourinho, onde era a casa de Gregório de Matos, que é ali perto da igreja de São Francisco. E ele falou que o centro espírita, na época, ele dava vários auxílios a moradores de rua, a pessoas que estavam passando necessidade e tudo mais. E que num desses dias eles encontraram lá, nessas entregas de alimentos e tudo mais, um homem que era muito inteligente, que, se eu não me engano, tinha formação e tudo, um cara que realmente tinha noção de mundo, que realmente tinha uma inteligência fora do comum, e que todo mundo ficou surpreso. Poxa, como é que esse cara tá morando na rua? Ele é inteligente, ele sabe fazer contas, ele sabe fazer cálculos, ele sabe falar línguas estrangeiras. Como é que um cara desse tá desempregado morando na rua? Então, resolveram tentar chamar ele para ir para o centro espírita, para assistir as palestras, para poder ele ter um auxílio espiritual, porque acharam muito estranho aquilo ali que estava acontecendo. Esse rapaz, ele começou a frequentar lá o centro espírita, ele começou a ir para as reuniões mediúnicas, fizeram desobsessão nele, tinham vários obsessores ao redor dele que estavam fazendo ele se manter naquela situação de rua. Ele deram ajuda para ele, deram banho nele, deram comida para ele, conseguiram até um emprego para ele, porque ele realmente era um cara inteligente, era um cara centrado, era um cara que ninguém entendia como é que tinha ido parar na rua. Só que aí que tá, esse cara ele ficou bem por meses e meses, sempre frequentando o centro espírita certinho, toda reunião ele estava lá, era interessado, fazia perguntas, debatia e tudo mais. E aí começaram a notar que ele estava começando a sumir. Ele, antes que ia toda reunião, começou a faltar uma reunião. Depois ele que ia toda reunião, começou a faltar duas, três. Duas, três. E quando via, ele estava começando a ficar com afeições diferentes. Quando viram, ele começou a usar roupas diferentes. E quando viram, ele sumiu do centro espírita. A pessoa que empregou ele disse que ele sumiu do trabalho, não foi mais lá. E ninguém mais soube do paradeiro desse homem. Daí Paião conta que depois disso, outra época, quando eles estavam de novo fazendo trabalhos do alimento e tudo mais, uma das pessoas reencontrou esse homem e reconheceu ele, perguntou: fulano, o que aconteceu com você? Você sumiu, a gente estava gostando tanto de ajudar você, você estava tão melhor, etc, etc. Ele deu qualquer resposta, foi até meio agressivo e saiu de perto do pessoal e disse que não queria conversar não. Depois conseguiram conversar com ele e ele falou que o kardecismo era legal, era interessante, tinha ajudado ele, mas ele não estava mais conseguindo ir para o centro espírita. Que toda vez que ele queria ir para o centro espírita para assistir as palestras, alguma coisa puxava ele, alguma coisa dizia que não era para ele ir, e que aos poucos ele foi cedendo, 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 e quando ele viu, ele estava voltando a querer beber. E quando ele viu, ele estava ganhando um dinheirinho, estava trabalhando, tudo certo, ele começou a ter um dinheirinho para beber, ele começou a ir para farra,
beber bastante e curtir tudo que a noite tem a oferecer. Nisso, quando ele viu, ele estava começando a se desregrar de novo, estava começando a não ter autocontrole, estava começando a acordar tarde, não ir para o trabalho, e quando ele viu, ele não estava mais trabalhando, não estava mais conseguindo ter dinheiro, e quando viu, ele perdeu tudo de novo e voltou para a rua. E aí, tempos depois, um espírito incorporou no centro espírita, numa mediúnica, e falou: tá vendo que eu disse que eu ia tirar ele daqui de dentro? Lembra que eu disse que vocês não iam conseguir manter ele aqui, que não iam conseguir ajudar ele? Eu levei ele de novo para onde ele tinha de estar, lá, junto comigo. E o espírito sumiu nessa mediúnica e depois não apareceu mais. Então a gente vê aí como um caso de obsessão realmente pode acabar com a vida de pessoa. Eu não estou dizendo que todos os casos de todos são isso. Eu não estou generalizando. Eu estou contando uma história, uma situação e de como isso pode ter acontecido com essa pessoa. Ele era alguém letrado, ele era alguém com conhecimento, mas ele perdeu o controle dele próprio, da própria mentalidade dele, e quando viu, estava nas ruas. De novo, não são todos que são isso, não significa que todo mundo que está na rua é por isso. Eu lembro também de um livro que eu li há muito tempo chamado Desafios na Saúde Mental, se eu não me engano. É um livro que conta a história de um sanatório espírita, que se eu não me engano é em Minas Gerais, já tem muito tempo que eu li o livro, de verdade. E que esse sanatório ele começou a fazer um tratamento híbrido. Quem sentia vontade aceitava, além de fazer o tratamento com os medicamentos, com tudo que um psiquiatra realmente passa num CAPS da vida, também podia fazer tratamento espiritual. Então, tomar passes, tomar água fluidificada, assistir às reuniões, às doutrinas e tudo mais. E o livro ele conta vários relatos de pessoas diferentes que viveram experiências diferentes lá dentro. E eles chegaram à seguinte conclusão: que tinham casos de doenças psíquicas que realmente eram psíquicas. Porque tinham pessoas lá que, quando eles iam fazer exames, realmente tinham lesões cerebrais, tinham deformidades, tinham realmente problemas psíquicos que só ficavam bem mesmo medicados. E que tinham outras pessoas que, após começar a fazer o tratamento lá, começavam a ficar bem e às vezes até mesmo sem medicação estavam bem equilibradas. Vários casos que foram tratados lá, as pessoas no final descobriram que elas eram médiums, que começaram com a mediunidade totalmente desregrada, que a família não conseguia auxiliar, nem sabia como, e que eles acabaram em situação de rua por ouvir vozes e obedecer essas tais vozes e não saber como lidar e enfrentar essas tais vozes. E o livro vai relatando que alguns desses que eram médiums, e eles percebiam que realmente eram médiums, e passava pelo tratamento de desobsessão e tudo mais, depois voltava a ter uma vida normal, conseguia emprego, conseguia trabalho, voltava para a família, começava a viver bem mesmo como uma pessoa normal viveria, indo direitinho para o centro espírita, ou então às vezes até praticando em casa sozinho suas orações e tudo mais, enquanto outros, mesmo com todos os tratamentos espirituais e tudo mais, ficavam mais calmos, ficavam mais tranquilos, mas ainda assim tinham os rompantes característicos da doença. Então, o livro ele é bem interessante porque ele mostra isso, que realmente existem doenças psíquicas, existem pessoas que vão precisar mesmo do remédio, do tratamento, de ir pro CAP direitinho, bonitinho, mas possa ser, eu não estou afirmando, que algumas pessoas possam ter casos de mediunidade em descontrole e que podem vir a ter uma melhora caso tenham esse tratamento conjugado, tendo o medicamento, tendo o auxílio do psiquiatra, do psicólogo e do centro espírita. Então, mais uma vez, a gente vê aí o quanto a influência de um espírito pode atacar uma pessoa, o quanto a influência dessa parte energética pode ter auxílio também para uma pessoa que passa por uma situação como essa. E, de novo, cada caso é um caso, não estou generalizando, estou dizendo que alguns casos possa ser isto. Agora eu vou contar aqui outra história também dessa mesma mulher, também no período de desenvolvimento da mediunidade dela, também no período de desenvolvimento da vida espiritual dela, onde ela relata um dia onde ela teve de fazer uma viagem e ela foi para uma hospedaria, um hotel, e de como foi ter que lidar com os espíritos que estavam naquele
hotel. O médium Wagner Borges, que é muito famoso lá no YouTube, ele conta vários relatos desse também. Ele é um médium excelente, incrível. As palestras dele são muito boas, assisto muitas, ele tem um material incrível. E o Wagner, ele cita em algumas palestras de vezes que ele teve de ir para alguma outra cidade para dar palestra, que ele foi convidado e que ele se hospedou em hotéis. E também que às vezes ele hospedou sem querer em um motel. Inclusive tem uma história dessa com o Divaldo Franco, eu assisti esses dias. Divaldo conta que uma vez ele foi para fazer uma palestra em Minas Gerais e que na época ele estava ganhando muito pouco, ele era funcionário público, ele tinha pouquíssimo dinheiro e ele foi fazer essa palestra se garantindo que ele ia poder dormir na casa de uma das moças do centro espírita, que era casada e tudo mais, tinha filhos e tudo mais, e que sempre recebia Divaldo. Só que essa moça acabou esquecendo que Divaldo iria no tal dia, viajou para Uberaba para encontrar Chico Xavier, e que Divaldo ficou na rua, sem saber onde ficar ou onde poderia dormir. E ele conta que ele teve de dormir no hotel mais barato que ele encontrou, que na época ele nem sabia que existia diferença entre hotel e motel. Para ele era tudo hotel, ele não ele achou estranho, inclusive, diz ele, o fato de pagar por hora, e ele disse que também achou estranho a decoração do ambiente. Mas como ele não tinha onde dormir, ele acabou dormindo no motel. E ele falou que assim que ele entrou no quarto do motel, ele começou a sentir uma energia muito densa no lugar. Ele começou a sentir um peso nas costas, ele começou a sentir uma sonolência, ele começou a sentir uma energia ruim ao redor dele. E que do nada ele viu surgir na frente dele Joana de Ângeles. E que Joana de Ângeles disse para ele: Divaldo, pegue o evangelho e comece a ler em voz alta. Ele: por que, Joana? O que está acontecendo? Ela: pegue o evangelho e comece a ler em voz alta. E aí ele começou a ler. Joana estava do lado dele e tudo mais. Ele disse que começou a se sentir com a energia melhor. E ele perguntou para ela: é para eu ler quantos textos? Aí Joana falou: é para você ler a noite inteira sem parar, até que o dia amanheça. E ele disse: como assim, Joana? Aí ela: apenas confia em mim. E ele disse que passou realmente a noite inteira lendo o evangelho, fazendo orações e tudo mais, e que depois ele veio descobrir que muitos espíritos que estavam naquele local foram auxiliados naquela noite, e só na manhã seguinte que ele veio descobrir que aquele local era um motel e que aquele local era utilizado para fazer coisas interessantes por adultos. E que para ele foi uma experiência muito curiosa, porque ele nunca tinha sentido energias como aquela. Tem uma palestra, ele conta bem mais detalhes de como foi, de como ele teve de fazer orações e tudo mais, e acabou que no dia seguinte ele acabou encontrando uma moça que era a vizinha dessa que iria hospedar ele, e essa moça vizinha da que iria hospedar ele acolheu ele dentro de casa, e ele disse que aí que foi que ele conseguiu realmente dormir e descansar, porque a casa dela realmente tinha uma energia melhor e ele conseguiu descansar. Mas que para ele foi uma experiência curiosa, mas ao mesmo tempo que deixou ele reflexivo sobre como cada local tem uma energia e que às vezes a gente que não percebe, ou às vezes pessoas que não têm essa parte mais aflorada de mediunidade, acabam se imergindo em energias de todo tipo sem ter noção disso. O tal Wagner Borges, que foi o outro que eu citei, que é um grande médium que tem trabalho incrível no YouTube, vejam depois os podcasts, as palestras dele, ele conta também que foi isso que aconteceu com ele. Ele estava indo para uma palestra que ele ia fazer em outra cidade e que ele ficou em um hotel mesmo, arrumadinho e tal, que ele conseguiu dinheiro, graças a Deus, e que ele ficou no hotel. Só que ele falou que todo dia antes de dormir, ele fazia meditações e orações até a hora de dormir, que é um ótimo costume, todo médium, toda pessoa espírita deveria ter pelo menos 30 minutos antes de dormir para fazer orações, agradecer a vida, agradecer a Deus, pedir orientação aos mentores e tudo mais. E ele falou que ele é um médium que faz projeção astral com muita facilidade. Ele falou que assim que ele fez a projeção astral, ele disse que viu no quarto do hotel que ele estava um homem enorme, com feições demoníacas, com chifres enormes, com dentes enormes, com uma figura diabólica, uma figura com rosto e traços de bicho, gritando com ele com a voz grossa, gutural: o que é que você está fazendo aqui?
Quem mandou você se meter nos meus domínios? E ele falou que ele ficou tipo, ué, o que é que tá acontecendo aqui? Porque ele já era um médium experiente na época, ele sabia que esse tipo de coisa acontecia. Ele disse que não ficou com medo, ficou tranquilo, e realmente, com o passar do tempo, a gente perde medo com isso. E ele falou que esse espírito começou a brigar com ele. O que é que você está fazendo nos meus domínios? Quem deu ordens para você entrar aqui? Quem permitiu sua vinda até a minha cidade, ao meu local? O que é que você quer aqui? A sua luz está atrapalhando os meus trabalhos. Se retire daqui, vá embora. E aí esse tal espírito começou a ameaçar a Wagner, começou a falar um monte de coisa e tudo mais. E aí Wagner falou, olha, eu sou médium, eu sou espiritualista, eu vim aqui para fazer as palestras, me mandaram aqui, eu não faço nada sem que meus mentores permitam e eu não tenho interesse nenhum em atrapalhar nos seus trabalhos. Eu só quero fazer a minha palestra, vir fazer o que me pediram e depois eu vou embora. Não se preocupe que eu não vou atrapalhar em nada você. E o tal bicho lá ficou irritado, não queria aceitar e tudo mais, mas depois uma luz muito poderosa tomou conta do quarto e esse tal bicho ficou mais quieto, mais tranquilo e falou de qualquer jeito: ah, tá, eu deixo você fazer. E sumiu no ar e foi embora. Mas é que tá. Para um caso do médium como Wagner Borges, ele viu, ele conversou, ele tinha certeza, ele percebeu: opa, realmente tem algo aqui. Mas e quem não tem essa evidência, e quem não tem essa percepção, que vai pro trabalho, fica bocejando a manhã inteira, bocejando o dia inteiro e não sabe por que é? E aquela pessoa que vai pra casa de um amigo, bebe, depois fica o dia inteiro cansado no outro dia, esgotado e não sabe por que é? Esses médiuns, eles pelo menos têm essa sorte de poder ver, de poder saber, de poder perceber. E as pessoas que não sentem, que não percebem e ficam na mão desses espíritos? Então reflitam. Na dúvida, mesmo que você não veja, não sinta, sempre que você for a um local, vá em oração. Vá pedindo proteção ao seu anjo guardião. Vá pedindo proteção aos espíritos que te guiam. Na dúvida, sempre tente manter a sua vibração alta, com bons pensamentos, com boa vontade. Na dúvida, leve o seu Evangelho segundo o Espiritismo, ou então baixe o PDF no celular e leia uma oração em voz alta quando você for dormir num local diferente. Leia um texto do Evangelho e peça a proteção do seu anjo guardião quando você for fazer uma viagem, antes de sair para ir trabalhar. Na dúvida, faça suas proteções, porque é melhor do que nada. E você vai ver que você vai se sentir bem. Eu tinha um amigo que ele era ateu, não acreditava em absolutamente nada disso. Mas eu falei assim para ele, olha, eu sei, você não acredita em nada disso, né? Ele é. Mas eu queria que você fizesse uma experiência pra mim. Você pode fazer? Ele, dependendo do que for, aí eu falei, olha, vou lhe emprestar esse livro aqui e eu quero que toda noite antes de dormir você leia um texto, faça essa oração aqui, era de Cáritas, e depois vá dormir. Ele foi e fez por uma semana. Eu perguntei, e aí, você sentiu alguma coisa diferente? Ele falou, velho, eu continuo sem acreditar em nada, pra mim isso daqui não mudou nada. Mas eu te digo a seguinte coisa, eu gostei dos textos, eu achei bonito, eu achei legal poder pensar umas coisas boas assim antes de dormir. Eu li as orações sim, pra mim não fez diferença nenhuma, mas realmente são palavras boas. E assim, antes pensar essas coisas boas aí que você pensa e faz antes de dormir, do que ficar pensando um monte de besteira, um monte de medo e um monte de angústia. Então, assim, eu não acredito no funcionamento de nada disso daqui, mas eu senti realmente uma melhora, eu senti uma leveza, eu senti um negócio diferente. Mas pra mim, eu continuo não existindo nada. Tá bom, muito obrigado, era só isso que eu queria saber. Então, assim, mesmo que você não acredite, que pra você seja tudo isso aqui uma loucura, faça. Na dúvida, faça. Ela é um texto bom, ela é uma coisinha boa, é fazer uma oração boa, que na dúvida vai lhe ajudar, que na dúvida vai fazer você ter uns pensamentos bons e que vão te animar. Quem já realmente já parou para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, entendendo, sente uma leveza, sente um otimismo, sente uma vontade de querer lutar mais pela vida, porque percebe que a gente não está sozinho, percebe que a gente pode olhar a vida de uma forma mais otimista. Mas agora lendo o texto, porque eu já me divaguei muito, bora lá. Uma experiência vivida por mim pode ter algum interesse a esse respeito.
eu alugara um quarto numa hospedaria, e assim que para lá me dirigi, vi-me afligida por uma forte depressão. Então ela estava se dirigindo para essa hospedaria, e no caminho, só de estar pensando no local que ela ia, ela começou a sentir uma depressão. Ela começou a ter uns pensamentos ruins, ela começou a se sentir mais triste, ela começou a se sentir melancólica, ela começou a se sentir angustiada. Não sou comumente sujeita a esse estado depressivo, sendo normalmente uma pessoa tranquila, mas assim que entrava neste quarto, que era ensolarado e agradável visualmente, a nuvem descia sobre mim e me deixava assim que eu saía para ir à sala de refeições da hospedaria. Então, toda vez que ela entrava no cômodo, o quarto desse tal dessa tal hospedaria, ela se sentia mal e cansada e desanimada e tudo mais. E quando ela saía desse cômodo e ia para outros cômodos, ela sentia uma leveza e uma melhora dela. E aí ela continua. Assim que eu saía para ir à sala de refeições da hospedaria, ou mal eu cruzasse a porta do quarto, logo compreendi que havia algo no quarto que precisava ser enfrentado. E informei-me a respeito de sua história. Então, aí ela está dizendo, olha a postura de um kardecista ou de uma pessoa espiritualista que já entende mais de espiritismo. Pessoas normais sentiriam o quê? Medo. Ai, meu Deus, tem um obsessor aí, tem alguma coisa ruim nesse quarto, não quero ficar nele não. O que é que ela falou aqui? Assim que notei isso, notei que havia algo naquele quarto que precisava ser enfrentado. Então ela não teve medo, ela só queria saber o que era e ela ia enfrentar com orações, com fé, com conexão com os guias dela. Afinal, se tem um obsessor lá, eu também tenho um anjo guardião. Se tem um espírito ruim lá, eu também tenho proteção porque eu sou uma pessoa digna, honesta, boa, que tento fazer o meu melhor. Então os meus espíritos protetores vão me auxiliar. Eu não vou ficar para sempre nesse quarto. E se eu for ficar também, eu vou ter minha proteção para sempre. Mas esse espírito ele vai ter que desenvolver uma boa relação comigo ou ir embora. E aí continua. Contaram-me que aquele tinha sido, anteriormente, o quarto de dormir de um último proprietário da casa, um bêbado quanto mais que fora a barracota. Então tá basicamente dizendo aqui que era um bebum doidão que morreu. É um fato curioso que os bêbados e os viciados armem atmosferas psíquicas muito nocivas, ao passo que um criminoso comum, embora mal, não é tão nocivo e a atmosfera por ele deixada se dissipe rapidamente. Lembrando aqui, tá dizendo que é um bêbado quanto mais, então ele sempre estava bebendo muito e ele sempre estava bebendo num nível de ficar totalmente fora de controle pela bebida. Então, ele bebia há muito tempo e de forma totalmente desregrada e sempre acabava super bêbado naquele quarto. Então, isso foi criando uma atmosfera de energia, de miasmas energéticos naquele local, que mesmo depois de ele ter morrido e ido de arrasta para cima, a energia dele continuava lá impregnada naquele quarto e provavelmente o próprio espírito dele lá. Nesses dois casos, não havia uma entidade desencarnada ou encarnada envolvida. Era simplesmente uma atmosfera mental desagradável que fora gerada por alguma emoção poderosa e dolorosa e experimentada por um considerável período de tempo no mesmo lugar. Então aqui no caso não tinha nenhum espírito. O espírito dele nem estava lá. Mas a energia que ele deixou lá, por ficar bebendo sem parar daquele jeito atrasado, estava ainda grudada no quarto. Por isso que sempre que a gente muda de casa, vai para um local novo, viver, alugou uma casa, sei lá o quê, a gente tem que fazer uma limpeza energética desse local que a gente foi morar. Orações, se você acredita em salmos, fazer uma limpeza física do local, colocar plantas nele, chamar o teu guia espiritual e pedir o auxílio dele para que ele faça uma limpeza energética no local e manter orações constantes nesse novo local para que os possíveis espíritos que possam ter ficado lá entendam que aquela casa é uma nova casa com uma nova pessoa e que você que manda energeticamente naquele local. Então, enfrentar. Essa concentração, se muito forte, permanecerá quase indefinidamente. Os vingamentos que presenciaram e concentraram podem ter sido demolidos para dar lugar a outros. E, no entanto, a força permanece, como uma exposição anterior sob uma chapa fotográfica, e as pessoas sensíveis são afetadas por elas.
os insensíveis podem escapar relativamente ilesos. Então tá dizendo aí que essa energia aí poderia permanecer nesse quarto indefinidamente, até que alguém fizesse uma limpeza espiritual e enfrentasse aquela energia. E que a impressão energética ficaria lá, mesmo que o local fosse mudado, mesmo que fosse demolido, talvez, aquela energia ainda ficaria naquele local exatamente pelo nível dela. É tipo quando você move um móvel da sua casa para outro lugar, um móvel que ficou por muito tempo num lugar. Às vezes você ainda tem a sensação que aquele móvel ainda está ali parado. Dizem que isso seria um fenômeno associado aos miasmas, ou então o seu cérebro relembrando. Cada um interpreta do seu jeito. E aí continua aqui que os sensíveis perceberiam isso e os insensíveis também sentiriam algo, mas talvez não percebessem que era associado ao local. Não é fácil determinar se o distúrbio se deve apenas à atmosfera ou se tem uma entidade apegada à Terra complicada a situação. Por exemplo, eu conheço muitos médiums que não conseguem entrar em igreja de jeito nenhum. Só de chegar na porta da igreja começam a sentir vontade de chorar, vontade de vomitar, começam a sentir um abafamento, como se estivesse passando mal. E geralmente são igrejas que tinham escravos que foram torturados, ou aquelas igrejas que têm muitos corpos dentro delas. Então, geralmente, pessoas mais sensíveis têm problemas aí nesse local. Pelo menos no início da mediunidade, quando ainda estão aprendendo a controlar. Quando estão controlados, eles entram tranquilos. Não é fácil determinar se o distúrbio se deve apenas à atmosfera ou se tem uma entidade apegada à Terra complicando a situação. Onde uma entidade está presente, ela será comumente vista, mais cedo ou mais tarde. Além disso, poderemos a miúde ouvi-la e senti-la. Esse último sinal, contudo, não indicava invariavelmente a presença de uma entidade organizada, pois sei de um caso em que uma sala que havia sido utilizada para loja de iniciação ritual foi posteriormente dividida em escritório e 2 quartos, após a loja ter sido transferida para outro lugar. E os quartos ficaram praticamente inabitáveis devido aos barulhos de estalidos, pancadas e golpes que se manifestavam durante a noite. Então, um local que era tipo um centro espírita, depois de ter fechado, as pessoas não conseguiam viver nesse tal local porque as energias desse tal local continuavam lá fortemente atuantes. Nesse caso, não havia razão alguma para se suspeitar da presença de qualquer entidade, pois os rituais não eram do tipo evocativo, nem era a influência má. Tratava-se simplesmente da força de um estado de tensão. Era apenas barulho físico que causava distúrbio, como posso testemunhar, pois eu dormi o melhor e tentei dormir no local. Então, ela está dizendo aí que ela foi ao local e realmente não tinha espírito lá, mas as energias que trabalharam lá ainda estavam pelo local e geravam esse tipo de fenômeno. Onde um fantasma é visto, ele também é comumente ouvido, pois para que uma forma seja suficientemente substancial, a ponto de tornar-se visível, deve haver pelo menos uma quantidade módica de ectoplasma em sua composição. E o ectoplasma é capaz de exercer força sobre o plano físico, pelo menos em algum grau. Então tá dizendo aí que geralmente tem ectoplasma, que é um fluido mais denso, e que esses espíritos geralmente conseguem manipular esse ectoplasma para fazer efeitos físicos. Eu expliquei isso nas palestras sobre mediunidade e efeitos físicos. Onde um fantasma é visto e ouvido, podemos estar seguros de que há uma assombração real no local. Onde ele é visto, mas não ouvido, é possível que uma pessoa com tendências psíquicas esteja percebendo imagens do éter refletor, a chapa fotográfica da natureza, e pode não haver nenhuma entidade real presente no local. No caso aqui, ela está dando a entender de que, às vezes, a pessoa sente a energia do espírito que produziu aquela energia no local, mas aquele espírito talvez nem esteja lá mais. Onde o distúrbio é ouvido, mas não visto, ele pode ser causado pelas forças astrais postas em movimento pela magia ritual, e que continuam por espaço de tempo, após o impulso original ser tirado. Então está dizendo também o caso da energia do local movimentar e fazer essas zoadas. Essas forças podem ser perfeitamente inofensivas, causando apenas a mesma perturbação do sono que uma janela que bate à noite. No entanto, se poderosos rituais evocativos forem realizados e se a purificação da esfera não foi executada com rigor, distúrbios profundos podem ocorrer, assumindo assim toda a
situação de um caráter extremamente desagradável. Os exemplos, novamente, nos ajudarão a tornar claro o problema. Como exemplo de uma assombração não ritual, posso citar o caso de uma amiga que foi morar num quarteirão de mansões modernas. Desde o início, ela não foi feliz em nenhuma de suas casas, e com o tempo a opressão e a angústia aumentaram. Uma tarde, ao entrar em seu quarto de vestir, que estava às escuras, ela viu na penumbra um jovem homem parado, com as costas voltadas para o quarto e olhando atentamente pela janela. Ela acendeu a luz e descobriu que não havia ninguém lá. Em diversas ocasiões, a sua empregada vira alguém atravessando a passagem que conduzia a este quarto. Além disso, a porta da entrada costumava abrir-se sozinha quando bem entendesse. A depressão de minha amiga chegou ao ponto máximo no dia em que, estando ela própria à janela do quarto de vestir, teve um súbito impulso de atirar-se. Sendo uma ocultista, ela compreendeu o significado dos acontecimentos ocorridos em sua casa e procurou informar-se a respeito da história. Cadê? Da história do quarteirão em que a quadra das mansões modernas havia sido construída. Ela descobriu que lá fora o local de um velho hospício de reputação sinistra na cidade. A forma que ela e a empregada haviam visto eram provavelmente a de algum infeliz paciente com tendências suicidas, que conseguira dar vazão aos seus impulsos no ponto que correspondia à localização de seu quarto. As terríveis forças emocionais geradas por esse chocante último desesperado gesto foram, por assim dizer, fotografadas na atmosfera energética do local e sugeriam à sua mente pensamentos de autodestruição. Assim como a índole má ou a depressão de um companheiro provocaram em nós um humor similar, sem que se diga uma única palavra. Então também está falando aí que às vezes tem obsessores encarnados, que são pessoas que vivem na sua casa ou que frequentam a sua casa e levam energias densas até ela. Vou parar aqui por causa do horário, que não me permite continuar, mas acho que ficou bem claro aí que às vezes tem sim um espírito, às vezes tem a energia que as pessoas que estavam ali encarnadas deixaram, e às vezes tem os dois, tem um espírito e a energia junta. E que nós devemos fazer o nosso processo de limpeza energética num local como esse. Provavelmente se ela fizesse orações com constância, se ela fizesse limpezas espirituais, se ela fizesse rituais de banimento, se ela fizesse orações e frequentasse uma casa espírita, provavelmente poderiam ser feitos trabalhos de limpeza energética nesse local que a livrariam desse problema. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre as pessoas fazem, e elas acabam achando que os sintomas e o que elas estão sentindo e vivendo espiritualmente é delas, sem muitas das vezes realmente o ser. Bem, é isso, espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês continuem curiosos a entender e estudar mais sobre o livro, e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.